Com o apoio da WX Soluções, chegamos à aula número 12 do nosso Guia WinDev 26, onde mostramos as principais funcionalidades incluídas na versão 26. E hoje vamos ver, dentro do item Programação OP, parte 6, funções de teclado e mouse. Na nossa aula anterior, nós escrevemos a função mover laço, onde nós fazemos algumas incursões pelo mundo do teclado e do mouse. Algumas constantes estão presentes nesse código. Por exemplo, KPL button associada a key pressed. Na verdade, KPL button refere-se ao ponteiro esquerdo do mouse. Então, não é uma tecla, mas sim um botão do mouse. Então, KPL button é botão esquerdo do mouse. Depois, nós temos a função cursor post associado com a constante cpClient. cpClient retorna a posição do mouse dentro do controle que estiver em foco. Por exemplo, se for a janela, é outra função. Então, cpClient, no caso, posicionado sobre o controle de imagem, vai retornar a posição do cursor do mouse em relação ao controle que estiver em foco. Depois, nós temos algumas funções aqui, LOWORD e IWORD. Essas funções retornam com um nível de precisão acurado a posição do mouse quando ocorre uma mudança da posição inicial. Então aqui eu tenho o nível de bytes associado com os pontos X e Y. A função multitask define um timeout para o processo que estiver sendo executado. Definimos um parâmetro aqui para economizar o processador. Multitask é utilizado muitas vezes para que a execução da aplicação no seu front-end seja interrompida durante o timeout em centésimos de segundo, sem devolver o controle ao sistema. Por exemplo, eu quero usar um timer que me permita mover a janela, mas não redimensioná-la. Então, o uso do multitask faz isso, ele faz com que o processador seja interrompido em relação ao objeto principal e fique ativo para o objeto que estiver em foco. Uma maneira muito simples de dizer que uma tarefa é executada em background enquanto o aplicativo principal continua a sua execução. Bom, agora que nós já sabemos sobre essas funções, vamos continuar com o código da função mover laço. Então, se o ponto x1 for diferente do ponto x2 e o ponto y1 for diferente do ponto y2, chama a função desenhar laço, pegando como parâmetro a altura esquerda x, a altura esquerda y, base direita x e base direita y. Nós veremos na sequência essa função desenhar laço. Depois nós tratamos a borda direita do controle de imagem usando InDirection, que nós já estudamos no Guia WinDev 25. Você já sabe que quando eu uso InDirection, eu estou me referindo ao objeto e não ao seu conteúdo. Depois eu trato a borda inferior do controle de imagem usando as funções IWORD.
pegando altura e largura, trato a borda esquerda da imagem, trato a borda superior, memorizo a nova posição do mouse com as funções mouse X pose e mouse Y pose. Classificamos as coordenadas do laço da seleção pela chamada da função classificar coordenadas. Depois desenhamos o laço, passando como parâmetro a altura esquerda x, altura esquerda y, base direita x e base direita y. Fazemos um multitask com parâmetro -1 para economizar o tempo do processador e retornamos verdadeiro. Aí concluímos a codificação do método mover laço. Certamente vocês vão encontrar no repositório da PCsoft uma classe classo também, que alguém postou lá, mas tudo em francês. De minha parte, sempre que eu vou abordar alguma função, eu procuro traduzir ela para o português, não simplesmente copiar e colar, mas usar numa aplicação verdadeira para que vocês tenham a maneira de avaliar o poder da função e, de forma bem didática, tentar passar para vocês o poder da linguagem W. Quero agradecer a sua atenção a esta aula e até breve.